E aí pessoal, tudo bem com vocês? Que jogo! Que jogo essa segunda semifinal entre Paris Saint-Germain e Bayern de Munique. Dessa vez foi em Munique. Pessoal, esse jogo ele marca duas coisas totalmente distintas, né? Pelo menos na minha visão, né? Organização e o caos de um lado, né? E ambos os times têm muito disso, né? O Bayern de Munique é extremamente organizado, o PSG nem se fala, né? É extremamente organizado, porém tem suas individualidades que provocam o caos, né? No jogo, que é essa coisa vistosa que a gente gosta de ver. O Paris Saint-Germain, pelo lado esquerdo, veio com o Kvaratskhelia, né? Levando todo mundo naquele lado ali, né? Conseguindo se desvencilhar da marcação muito fácil. Por dentro veio o Dembélé e do lado direito veio o Doué, né? O Dembélé e o Doué, eles se alternam muito, né, entre essas duas posições, né? Ora o Doué tá mais por dentro, ora o Doué tá mais por fora e o Dembélé vice-versa. Mas não deixa de ser um time extremamente organizado, né, esse Paris Saint-Germain. Com sua ala esquerda vindo com o Nuno Mendes, que é um excelente marcador e apoia muito bem o ataque, com sua dupla de zaga já consolidada, né? O Marquinhos, experiente Marquinhos brasileiro, junto com o Pátio, um ótimo zagueiro. O lateral direito dessa vez, a incumbência, né, de ser lateral direito dessa vez caiu para o Zaire Emery, que cumpriu sua função muito bem, né, no jogo. O meio de campo é aquele extremamente já conhecido, né? Um meio de campo muito organizado, com Vitinha fazendo essa saída de jogo, né? Mais organizada, com o Fabian Ruiz pela direita e o João Neves, né? Hora esquerda, hora direita. E foi assim que o Paris Saint-Germain começou muito bem o jogo, né? Vamos falar primeiro de quem ganhou, né? Ganhou o confronto, não o jogo, mas o confronto. Com 2 minutos de jogo, né, após um contra-ataque muito rápido do Paris Saint-Germain, com um ótimo passe do Fabian Ruiz, encontrando o Kvaratskhelia arrastando pela ponta, praticamente sozinho, né, que o Upamecano fez uma linha alta muito ruim, né, ele saiu muito mal da defesa, fazendo com que a defesa do Bayern de Munique ficasse meio que no contrapé, né. Não conseguiu voltar a tempo, o Kvaratskhelia arrastou essa bola, chegando na linha de fundo, cruzando para trás. A defesa do Bayern de Munique todinha baixou mais ou menos na altura onde estava o Manuel Neuer, deixando a marca penal livre para o Dembélé finalizar um balaço no gol, sem chance para o grande Manuel Neuer. E aí, o Bayern de Munique já vinha de uma desvantagem, né, lá do Parque dos Príncipes, e começa o jogo, né, praticamente começa o jogo já com 2-0 contra. O Bayern de Munique foi tentando durante o primeiro tempo, um jogo muito travado, né, pelo Paris Saint-Germain, que sempre marcou muito bem em cima e que dava nas suas pontadas, né, parecia ser muito mais perigoso do que o do Bayern de Munique. Ora com o Doué, ora com o Kvaratskhelia, que fez um senhor primeiro tempo, né? Praticamente ganhou todas daquele lado. E o Dembélé atacando muito por dentro. Já o Bayern de Munique tentou também através de suas individualidades, né? Que é um ponto muito forte do Bayern de Munique nessa temporada. Hoje foi um jogo muito abaixo do Olise, né? O Olise hoje, o que ele tentou não deu certo. E ele tentou também muito pouco, né? Para o futebol do Olise que a gente conhece tão bem. O Harry Kane ficou muito encaixotado. Quando ele ia fazer esse papel de 9, né? Mais próximo da grande área, ele ficava muito encaixotado pela defesa do Paris Saint-Germain. E quando ele saía para tentar, como um 10, achar o jogo para o Bayern de Munique, acabava que não tinha quem atacar, né? Porque ele saía da referência e não tinha quem atacar o espaço dele. Esse papel poderia ser muito bem dividido com o Jamal Musiala, mas está muito mal o Musiala, né? Após essa grave lesão que ele teve, ele voltou muito mal. Era um cara muito ágil, muito ágil, que gerava muito jogo para o Bayern de Munique, mas após lesão ele ainda não voltou ao seu futebol de qualidade. Do lado esquerdo tinha Luiz Dias,
que fez que até tentou fazer um bom jogo, mas estava muito bem marcado pelo Zaire Emery, com o apoio do João Neves, e também lá no final, se caso tudo desse errado, tinha o Marquinhos para fechar os espaços. Ele ganhou umas e perdeu outras, né? Não dá para dizer que ele não tentou, mas não foi também um jogo de grande esperteza da parte dele. O Bayern Munique, infelizmente, ficou muito travado, né, na segunda etapa. Não conseguiu ditar o ritmo do jogo como queria, acabou não conseguindo finalizar tantas bolas como queria, né? E no finalzinho do jogo, o Harry Kane encontrou um ótimo passe, quer dizer, encontraram um ótimo passe, né, para o Harry Kane dentro da área, cortar o zagueiro e finalizar com a esquerda com extrema qualidade e categoria que só ele tem. O Harry Kane, ele é um dos melhores centroavantes, né, que eu já vi. É um cara de excelente qualidade, né, e meteu na gaveta, impossível para o Safanov pegar, né. Safanov, muito conhecido dos brasileiros, né, principalmente dos flamenguistas. Não vou dizer porquê, né, mas enfim, fica aí. E o Paris Saint-Germain, cara, conseguiu mais uma vez chegar em outra final de Champions League. Quem era o Paris Saint-Germain até pouco tempo atrás, né? Era um time muito concentrado em suas individualidades, né? Eu acho que o ponto mais alto desse projeto, digamos assim, de individualidade do Paris Saint-Germain foi quando tinha Messi, Neymar e Mbappé no ataque e tinha Di Maria como coadjuvante na reserva, né? E assim, pessoal, isso não dá certo. A prova disso é o Paris Saint-Germain, isso nunca dá certo. Mas desde que o Luiz Henrique assumiu esse time, o Paris Saint-Germain começou a ter um norte, né? E esse norte, muito desse norte a responsabilidade dele é do Luiz Henrique, né? Que encontrou esse rumo para o time, deixando de lado as individualidades um pouco, tornando o time muito bem taticamente, muito disciplinado, porém sem esquecer suas individualidades, né? O que joga o Kvaratskhelia é um absurdo, né? O que joga e o que movimenta Doué e Dembélé lá no ataque são coisas absurdas. Sem falar no dinamismo desse meio de campo que tem João Neves, Vitinha e o Fábio Ruiz. Então assim, pessoal, é muito difícil ganhar do Paris Saint-Germain. E não a trocação direta como foi esse confronto, né? Principalmente no primeiro jogo lá em Paris, um 5-4 absurdo, um dos melhores jogos que eu já vi. Na trocação direta, o mais eficiente levou o confronto, né? Que foi o Paris Saint-Germain, que finalizou 5 vezes e as 5 vezes foram gols. Manuel Neuer, um dos melhores de todos os tempos, não fez nenhuma defesa no primeiro jogo do confronto. Por falar em Manuel Neuer, nesse segundo jogo, uma ótima partida do goleiro alemão, mais uma ótima partida, né? Se ele não pegou nenhuma bola lá no primeiro jogo, nesse segundo jogo ele fez sua parte e fez ótimas defesas, mostrando mais uma vez o porquê ele é um dos melhores da história. Entretanto, o Bayern Munique não estava na mesma sintonia do goleiro. Não conseguiu furar o forte bloqueio do PSG, só no finalzinho, infelizmente ficou sem tempo e acabou o Paris Saint-Germain avançando para a grande final da Champions League junto com o Arsenal. E esse confronto promete, viu? É um confronto entre um time poderosíssimo no seu ataque, no seu meio de campo, contra um time muito organizado que é esse time do Arteta. Enfim, é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreva no canal e, se Deus quiser, estarei aqui no próximo jogo. Valeu!